Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos convidar a todos a estarem com as suas Bíblias em mãos para fazermos leitura da palavra de Deus, conforme nos autoriza o nosso pastor. Sem fugir do tema, mas fazendo uso de outro texto bíblico. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 23 e o versículo de número 25. Aleluia. Segunda Reis, capítulo de número 23 e o versículo de número 25. Só os que encontraram digam glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Quem pode dizer amém? Podeis tomar os vossos assentos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Esteja com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Iremos fazer uso dela. Queremos, nesse instante, agradecer ao nosso Deus, que nos tem facultado esta oportunidade de estar aqui, neste congresso de adolescentes, o 15º congresso de adolescentes. Agradecendo também ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto, que com muita confiança cede esse espaço para que façamos uso da palavra de Deus. Também a toda a superintendência, a coordenação do DEJADALP, representada assim na pessoa do pastor Josué Moraes, que também tem acreditado muito na juventude da igreja, nos adolescentes da casa do Senhor. E eu quero fazer menção destes nomes e fazendo assim, agradecendo a todos os demais companheiros que aqui estão em toda a igreja do Senhor Jesus. Estava comentando ali com o nosso amigo, o presbítero Natanael, que há 10 anos atrás estava sentado mais ou menos aqui no 6º banco desse lado esquerdo e olhando aqueles que pregavam a palavra de Deus aqui e sonhando em um dia poder dizer que Jesus ele é bom, ele é poderoso e ele faz coisas grandes em nosso meio aqui nesse mesmo púlpito. E hoje este sonho Deus tem concretizado, realizado, não pelo fato da quantidade de pessoas, mas pela honra de poder fazer uso da palavra de Deus neste púlpito, aonde pisaram muitos homens santos e ainda hoje pisa. Então quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade. E aqueles que são bons entendedores já sabem que daqui a 10 anos possa ser que você esteja aqui também. Diga amém por isso. Eu queria começar esta reflexão bíblica pedindo a tua ajuda. Eu gosto sempre de estar interagindo com os irmãos, com as irmãs. E eu queria pedir que você olhasse para esse crente que está aí do teu lado, por gentileza, se você não se incomodar, e diga para ele ou para ela: se a palavra de Deus transformar a tua vida, geração igual a esta não houve e nem haverá. Alguém pode crer nesta palavra? Glória a Deus. Meus irmãos, em se tratando deste tema tão maravilhoso escolhido, adolescentes transformados pela palavra de Deus, nós estávamos meditando na Bíblia Sagrada nesse texto de 2 Reis, capítulo de número 23 e o versículo de número 25. E para que possamos entender o contexto do texto lido, precisamos voltar alguns anos na história de Israel. E precisamos aprender e estudar acerca de 2 reis que antecederam a Josias. Homem que estava
sob a liderança ou sobre a liderança de Israel durante este período, melhor dizendo, de Judá, sobre este período do texto que temos lido. Teríamos que entender o governo de Manassés e também o governo de Amon, para que possamos assim explanar de maneira mais abrangente aquilo que Josias ele realizou durante o seu reinado. Pega a sua Bíblia no texto do livro de 2 Reis, capítulo de número 20 e o versículo de número 21. A Bíblia diz que após dormir com seus pais Ezequias, Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés foi a sucessão de um governo acompanhado por uma reforma religiosa feita por Ezequias, homem que fez o que era agradável a Deus. E Manassés recebeu esta responsabilidade de assumir aquele reinado aos 12 anos de idade, conforme o texto de 2 Reis, capítulo 21, e verso 1. Ele era filho, como já falei, de Ezequias, e a sua mãe se chamava Efizibá. Este homem, chamado Manassés, reinou sobre o povo de Deus durante 55 anos. E a Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 21, e verso 2, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés não seguiu os passos do seu pai Ezequias. Manassés enveredou por um caminho difícil, por um caminho que não agradou ao Senhor, e fez o que era mal aos olhos de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, no discorrer do texto deste capítulo de número 21, que Manassés ele foi acusado de algumas coisas, de alguns pecados, de alguns delitos cometidos contra Deus e contra o povo. Nos versículos de número 3 a 5 do capítulo de número 21, a Bíblia vai dizer que Manassés, ele estabelece culto a deuses estranhos. Nos versículos de número 6 e nos versículos de número 16, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele cometeu muitos assassinatos de pessoas inocentes, de pessoas que não precisavam receber aquela ação maldosa de Manassés. Inclusive, alguns desses assassinatos foram feitos contra os seus próprios filhos, que foram sacrificados a um deus chamado Moloque. A Bíblia vai dizer ainda que ele foi acusado de matar o profeta Isaías, segundo a tradição judaica nos informa. Ele deu ordens para que o profeta Isaías fosse cerrado ao meio, pelo fato de pregar a palavra de Deus, e pelo fato da palavra de Deus ministrada por aquele homem, escolhido por Deus para aquele tempo, ser contra as práticas de Manassés. Achando pouco ainda, Manassés se envolveu com o que a Bíblia intitula de augúrios. Manassés estava envolvido em artes de adivinhação. Ele olhava para as nuvens do céu e pela formação das nuvens, e segundo a tradição fala, com uma gnose, um conhecimento sobrenatural, ele recebia a interpretação de coisas que haveriam de acontecer no futuro. Então a Bíblia vai acusar Manassés de muitas coisas, além de ser algorento, como a Bíblia fala. No versículo de número 6, a Bíblia acusa Manassés também de ser envolvido com feitiçaria. Dr. Russell Shedd, falando sobre esta situação de Manassés, ele diz que esta feitiçaria na qual Manassés estava envolvido era a arte de usar plantas e ervas para fazer porções medicinais e para fazer algumas coisas que faziam parte dos rituais de feitiçaria daquela época. E Deus não aprova esta prática de Manassés, acusando-o também de estar envolvido com feitiçaria. Ainda a Bíblia vai falar que, não achando o suficiente pecar, ele fez todo o povo de Judá pecar após ele, conforme nos mostra o texto do capítulo 21 e verso 16. Manassés foi um rei
que não agradou a Deus pelas suas práticas. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Alcançou má testemunho, tanto diante dos homens como diante de Deus. E a Bíblia fala que, ao findar do seu tempo no reinado, Amon, seu filho, assume o trono em seu lugar. E a Bíblia vai falar que, aos 22 anos de idade, Amon, filho de Manassés e de Mesulemete, assume aquele trono e reina durante um período de 2 anos. E a Bíblia é clara em dizer que Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 20 do capítulo de número 21. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque andou em todo o caminho que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Amon observou durante toda a sua infância e adolescência a prática idólatra do seu pai Manassés. E a Bíblia diz que Amon, após assumir o seu reinado, ele passa agora a seguir todos os rituais idólatras, todos os rituais de feitiçaria, e passa a copiar aquilo que seu pai havia feito durante todo o seu reinado. E a Bíblia fala que ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para observar que Manassés, a Bíblia diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Amon, por sua vez, a Bíblia vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme Manassés, seu pai, fizera. Estamos falando aqui de 2 gerações de reis que passaram toda a oportunidade que Deus lhes dera de reinar e governar sobre o seu povo, pecando contra Deus. No final da vida de Manassés, quando foi levado cativo pelo rei da Síria e ficou preso, sendo torturado por aquele rei, a Bíblia vai dizer que Manassés, ele lembra-se de Deus e volta-se para o Senhor e faz uma oração se arrependendo de todos os seus pecados. Este homem, que é considerado o pior homem da história de Israel, ele agora estava se quebrantando diante da presença de Deus. E aqui, por meio destas 2 gerações de reis, nós podemos tirar a figura que podemos trazer para o nosso contexto atual. Manassés representa aqueles que aprendem, mas só aprendem depois de sofrerem muito. E Amon, por sua vez, representa aqueles que, ainda que morra, não abre mão do seu orgulho de fazer o que acha certo realizar. Manassés representa aqueles que observam os padrões do mundo, aqueles que observam a forma como o mundo se conduz, e pela forma como observa o mundo se conduzir, agrega os valores do mundo na sua vida. Amon, por sua vez, representa aqueles que olham para os crentes que estão dentro da igreja, mas vivendo segundo os padrões do mundo, e copia a ação daqueles que estão andando nos padrões do mundo. É aqui que nós percebemos que Manassés, ele é o fato gerador do pecado de Amon. É bem verdade que Manassés, ele é filho de um rei bom, de Ezequias, que andou perante o Senhor, e mesmo assim fez o que era mal aos olhos de Deus. Mas Amon, segundo o texto mostra, fez conforme tudo que seu pai Manassés lhe fizera. Escute isto: Manassés estragou a sua vida pelo pecado, estragou a vida daqueles que estavam sobre a sua liderança por causa do seu pecado, e ainda prejudicou uma geração posterior por conta das suas práticas. Manassés
após se arrepender, recebeu de Deus a oportunidade de retornar para a sua terra e de ali restaurar parte do que ele mesmo havia constituído como adoração a deuses estranhos. E a Bíblia diz que ele remove alguns altares, a Bíblia diz que ele remove alguns postes ídolos, a Bíblia diz que ele derruba algumas estátuas edificadas para a adoração no seu reino e passa agora a ordenar que todo o povo sacrifique e adore ao Deus de Israel. Todavia, a Bíblia vai dizer que embora ele estivesse dando ordem, embora ele tivesse mudado a sua forma de adoração, o povo continuava sacrificando nos altares dos ídolos. Tem gente que pensa que o que faz prejudicará somente ela. Tem pessoas que acham que o seu pecado é prejudicial apenas para si mesmo. Mas eu quero dizer, se aqui tiver, espero que não, mas se tiver alguém que se enquadre no perfil de Manassés, que tenha cuidado, porque os caminhos por onde andas pode prejudicar quem está perto de ti e alguém que vai vir após ti por observar a tua conduta. Amon passa agora a praticar os atos do seu pai Manassés. E diferente do tempo extenso de 55 anos de reinado de Manassés, Amon reina apenas 2 anos. E a Bíblia vai dizer que os próprios serviçais dele, aqueles que o acompanhavam na sua labuta diária, fizeram uma conspiração contra ele e o mataram. E queriam dentre si estabelecer alguém para se assentar sobre o trono. Mas aí eu vou pedir a tua ajuda de novo. Olha para quem está do teu lado e diz assim: no trono que Deus estabeleceu Davi, ninguém fora da linhagem se senta. Deixa eu tentar melhorar para você entender isto que falei. Deus havia feito uma promessa a Davi que o seu reino perduraria. E isto culmina na pessoa de Jesus Cristo. Mas aquele trono estava reservado para os da linhagem descendente do rei Davi. E ali agora aquela conspiração feita contra Amon queria tirar esta promessa de sua validade. Queriam estabelecer outra pessoa para se assentar sobre o trono. Mas Deus, que é soberano e não perde o controle de nada, ele interviu na história e disse: a promessa não é para conspiradores, a promessa é para a descendência do rei Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. A promessa que Deus fez, ainda que o tempo passe e as circunstâncias se mostrem adversas, vai se cumprir na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Talvez alguém pensasse que matando Amon, pelo fato de o filho dele ter apenas 8 anos de idade, se assentaria sobre o trono. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: é melhor um menino com promessa sobre o trono do que um conspirador que quer roubar a promessa do menino. Eu vou repetir para ver se agora sai melhor. É melhor um menino com promessa sobre o trono do que um conspirador sentado no trono que Deus jurou a descendência de Davi. Tem uma geração que está sendo levantada por Deus para este tempo. É certo que ainda hoje a geração de Manassés e a geração de Amon se entremetem no meio da igreja. É bem verdade que ainda hoje tem crentes que, assim como Manassés, observam o padrão do mundo e querem trazê-lo para dentro do templo. É bem verdade que tem gente que se envolve com coisas que não deveria se envolver e quer trazer as suas práticas para dentro do templo, assim como Manassés.
ainda é verdade que tem amor espalhado no meio da igreja, que olha para quem está errando e diz assim: se ele está por este caminho, eu vou por ele também. Se há alguma coisa que ele faz de errado, eu também posso fazer. Aí vem para o meio da igreja de forma sorrateira, começa a olhar o que está errado, começa a olhar o que está em desacordo com a palavra, começa a olhar o que Manassés está importando de lá do mundo para dentro da igreja, e começa a dizer assim: eu vou seguir os passos dele. Aí daqui a pouco está Manassés desmantelado e Amon também, mas Deus está levantando uma geração que vai restaurar a história de um povo na terra. Parece que se nós fôssemos aqui ilustrar algo que a Bíblia não diz, mas que podemos imaginar, Satanás, ele se levantou junto com aqueles conspiradores para tentar destruir a continuidade do trabalho que Deus havia estabelecido ali naquela nação. E parece que esta fase de transição de Amon para Josias foi um período conturbado pelo inferno para tentar impedir que Israel voltasse a estar na presença de Deus. Porque deixa eu lhe contar uma coisa: quando a presença de Deus estava no meio daquele povo, irmão, não tinha exército grande e poderoso que ficasse de pé diante deles. Não tinha muralha que não caísse para o povo passar por cima. Não tinha mar vermelho que não se abrisse para o povo passar pelo meio dele com os pés enxutos. Não tinha rio Jordão que não abrisse espaço para que eles chegassem até a terra da promessa. Quando a presença de Deus estava com eles, o inferno não tinha força contra aquela nação. Tem gente que começou a entender e já começou a dar sinal de vida com a glória de Jesus ali. Sabe o que é que Deus está falando com você nesta tarde? Você está fragilizado e está fragilizada porque a minha presença saiu do meio de vós. Você está fragilizada, você está fragilizado porque você importou os costumes do mundo para dentro do templo. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar uma geração que vai fazer a diferença. Talvez você não imagine, talvez você nem tenha pensado nisto ainda, mas há uma investida muito grande do inferno contra a tua vida. Mas se você é profeta de Deus, se você é boca de Deus aqui nessa terra, olha para quem está pertinho de você como profeta, cheio de autoridade, e diz assim: não se preocupe, o laço do passarinheiro vai ser quebrado e você vai escapar com vida. Pergunta a ele: sabe por quê? Porque hoje toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar. Ei, minuracana símia. Eu fico imaginando as potestades malignas que operam no ar, se reunindo para pelejar contra esta igreja, lançando seta, preparando a armadilha arapuca. Mas Deus está dizendo: não se preocupe, esta tarde tem muralha de fogo ao redor deste templo, e tem anjos para rodear esta casa. Mas em você ele não toca, 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 porque há uma promessa sobre a tua vida.
Alguém olhou para a situação de Judá e Israel e disse: está tudo acabado. O nosso povo se esvaiu. A nossa nação enveredou pelos caminhos que desagradam a Deus. Não tem mais jeito, não tem mais solução, está tudo perdido. Mas Deus sempre tem um escape no meio da crise. A Bíblia diz que quando os conspiradores se reúnem contra Amon e tiram a sua vida, todo o povo de Israel se reúne contra eles, tira a vida de um por um e coloca Josias sentado sobre o trono. Do mesmo jeito que tem gente conspirando para a promessa não se cumprir, tem gente guardando e velando pela palavra para Josias chegar ao trono. Tem gente que não acha Josias capaz de fazer a reforma que Judá e Israel precisam. Mas já havia uma promessa de Deus. Cerca de 300 anos antes de Josias nascer, de que ele faria uma obra específica e muito grande no meio do povo de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que existiam pelo menos 3 deuses que eram os principais na adoração idólatra dos reinos de Manassés e de Amon. Primeiro, Baal. Segundo, Astarote. E terceiro, Moloque. Baal, segundo a tradição, era um deus da fertilidade da terra, que de acordo com a crença comum permitia que a terra produzisse grandes colheitas. Astarote era uma deusa ligada principalmente à fertilidade da mulher. E os rituais de adoração a esta divindade envolviam muita sensualidade e prostituição. Moloque era um deus que era adorado e as pessoas pegavam seu filho primogênito recém-nascido e ofereciam, e aqueles meninos morriam queimados a fogo. E eles faziam isso porque acreditavam que sacrificando seu filho primogênito, Moloque garantiria a prosperidade financeira tanto da sua família como dos filhos que viessem a nascer futuramente. Esta era a situação de Israel e de Judá. Os altares que ali eram, que recebiam ali ofertas para adoração aos deuses, eram o de Baal, era o de Ázera ou Astarote e era o de Moloque. Até que Josias se assenta sobre o trono. Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 21, versículo 26. A Bíblia vai dizer que após a morte de Amon, após ele ser sepultado na sua sepultura, Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo de número 1 do capítulo de número 22 diz que ele tinha 8 anos de idade quando assentou-se sobre o trono e reinou durante 31 anos naquela nação. E o versículo de número 2 ainda diz: e fez o que era reto aos olhos. Ninguém está lendo a Bíblia? Capítulo 22, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Percebeu a diferença? Manassés, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios. Amon, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as obras do seu pai Manassés. Josias
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Repita comigo bem forte: ainda há esperança. Quando Josias se assenta no trono, com 8 anos de idade, aqui começa um período de corregência. Alguém reinava sob a autorização dele, as assinaturas, mas outra pessoa governava no seu lugar. E a Bíblia vai dizer que passados anos, no 18º ano de Josias, do seu reinado, ou seja, aos 26 anos de idade, aquele rei mandou que o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, fosse à casa do Senhor falar com o sumo sacerdote Ilquias. Qual era a intenção? Josias observou que o templo estava destruído. E lançou uma ordem para todo o povo, dizendo: tragam ofertas para a reforma do templo. E os levitas que ali trabalhavam ficaram responsáveis na portaria de receber aquelas ofertas para a reforma daquele templo. E a Bíblia diz que naquele período de organização para reconstruir aquele templo, para derrubar os altares que estavam dentro dele, para desfazer toda a sujeira das 2 gerações anteriores, Josias ele convoca Safã, fala com o sumo sacerdote Ilquias e diz assim: faz a contagem. Quanto foi o apurado das ofertas? Quanto nós temos disponível para fazer a reforma do templo? E a Bíblia vai dizer que enquanto Ilquias estava contando os recursos para a reforma do templo, ele tem uma surpresa. Ele encontra um livro cheio de poeira. Chama Safã, o escrivão do rei, e diz: homem, eu encontrei uma coisa que eu preciso te mostrar. O que é isto, Ilquias? É o livro. Que livro? O livro da lei. Fazem 57 anos que nós não temos notícia dele no reino. Desde a época de Ezequias. Este livro estava perdido. Safã disse: lê para mim, Ilquias. Ilquias começa a ler aquele livro. Provavelmente eram os escritos do livro de Deuteronômio, registrados por Moisés. E quando ele começa a ler Safã, ele esquece aquela contagem de dinheiro, pega o livro da mão de Ilquias e diz: tem alguém que precisa ouvir isto que tu leste para mim. Ele pega o livro da lei, corre até a presença de Josias, que aos 26 anos de idade, pela primeira vez, estava tendo contato com o livro da lei do Senhor. E quando ele chega diante de Josias, Josias diz: o que trouxeste? Ele disse: olhe, o povo que está trabalhando já está com tudo certo, e o que já está terminando a contagem do dinheiro. A gente já pode dar o pontapé inicial para a reforma do templo. Pode começar a comprar os materiais, mas tem uma coisa que a gente encontrou lá na casa do tesouro. Detalhe: o livro da lei, ordenança de Deus por intermédio de Moisés, está escrito lá em Deuteronômio, deveria estar guardado ao lado da arca da aliança, dentro dos santos dos santos. E aonde o livro foi achado? No lugar onde se guardava o tesouro dentro do templo. Sabe o que é isso? É que a geração de Manassés e a geração de Amon
Quando vê dinheiro, esquece a lei. É por isso que tem tanto pregador famoso falido aí fora. É por isso que tem tanto cantor famoso sem honra aí fora. É porque enquanto está no templo servindo está uma bênção. Mas quando tem acesso à casa do tesouro, esquece o livro da lei. Profecia virou produto de barganha. Segura aí, foi o que Deus me deu para hoje. Ministério virou carreira artística. Derrame canasse minha fa. Ser crente virou teatro. A geração de Manassés e de Amon está pervertendo a verdade do Deus vivo. Essa geração podre, suja, que não tem compromisso com a santificação. Geração que adora Baal. Geração que se entrega à sensualidade e à prostituição de Astarote. Geração que não tem e não dá valor à vida humana para atrair as riquezas de Moloque. Geração que abre mão da promessa por causa de moeda. Geração que abre mão do alimento para o espírito e para a alma por causa de cachê. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se tiver sonho de ser pregador, tiver sonho de ser cantor, de ser pregadora, de ser cantora, que bom! Você está desejando excelente obra. Propagar o evangelho de Jesus Cristo. Agora, se o teu vislumbre é apenas o dinheiro, esquece isso. Vai dar errado. Tem tanta gente que começa bem, mas a melhor coisa é o final do que o princípio das coisas. Crê em palavra profética? Pouca gente está crendo. Fica com a mão levantada, crente, como sinal de que você está recebendo esta palavra. Deus quer te honrar na terra. Deus quer te engrandecer entre os grandes da terra. Deus quer soprar o teu nome nos 4 cantos da terra. Mas Ele te dá um recado nesta noite. Quando tiver acesso ao tesouro, não perda o livro da lei. Quando a agenda estiver lotada, quando você tiver que estar aperreando o pastor por carta de ir visitar outras congregações, não esqueça do livro da lei. 57 anos sem o livro ser lido. Safã começa a ler. Aquele livro cheio de poeira, quando ele abre, que ele começa a ler o que ali estava escrito. Josias, aos 26 anos de idade, rasga as suas vestes, se joga no chão e diz: pecamos contra Deus. Ele está irado contra a terra. Convoca 5 homens: Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías. E diz assim: vai lá até as partes baixas de Jerusalém. Procura uma profetisa chamada Uda. E pergunta a ela qual é o diagnóstico de Deus para nós. Vai lá ver o que é que Deus tem para dizer. Porque
Porque Manassés mandou matar Isaías, que profetizava, mas eu quero viver. Manda lá perguntar o que é que Deus tem para nós. É engraçado, né? O reino pode estar acabado, mas sempre sobe um profeta no meio do povo. Chega diante de Uda e diz: olha, o rei mandou vir aqui para questionar sobre o livro da lei, o que é que nele está escrito. Ela diz: pode voltar para casa e dizer a ele que eu não vou retirar o meu furor e a minha ira de cima do povo de Judá e nem de Jerusalém. Mas, porque Josias se quebrantou na minha presença, rasgou as suas vestes e se humilhou perante mim, pode dizer a ele que descanse, porque ele não verá todo o mal que hei de trazer sobre a terra. Deu para entender o que é que Deus está querendo falar com você aqui? Enquanto o livro da lei estava perdido, o povo estava perdido. Mas depois que o livro da lei foi lido, o povo foi restaurado. Daquela profecia em diante, Josias disse: convoca todo o povo, sacerdote, levita, profeta, reis, governadores, os serviçais aqui do palácio. Manda vir a minha presença, que eu vou ler o livro. Quando ele leu o livro, foi um chororô tão grande. Todo mundo desesperado. E agora, o que é que a gente vai fazer? Aí Josias disse: tira Baal, tira Astarote e tira Moloque do meio. Tira Baal, tira Astarote e tira Moloque do meio. Olha para quem está pertinho de você e diz assim: as coisas só vão melhorar depois que você tirar Baal, Astarote e Moloque do meio. Baal representa a busca incessante por resultados de trabalhos, por vias alternativas. Você pode fazer o que for, com quem for, de onde vier, mas se Deus não estiver no negócio, não vai dar certo. Agora você pode não ter nada, mas se Deus estiver no negócio, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sabe qual é o problema? É que a geração de Manassés e de Amon quer chamar Baal para fazer uma via alternativa para que a terra prospere. Mas Deus está dizendo: enquanto Baal estiver no meio, não vai haver prosperidade no meio da terra. Mas depois que Baal for tirado e a minha presença voltar, vai haver crescimento, vai haver expansão, vai haver renovo, vai haver coisa nova no meio do povo. Tira Baal. Astarote tem que sair também. Astarote representa a sensualidade, a prostituição que tem entrado no meio da igreja. Sem pudor, sem honra, sem vergonha, é que o povo está vivendo. Essa geração de Manassés e de Amon é uma geração que não está nem aí para o que a Bíblia ensina. É uma geração que não está nem aí para o que os líderes, para o que a liderança orienta. Eu tenho certeza que ficou menina sem vir para cá porque não queriam usar uma saia longa. Eu fico imaginando a dor de cabeça dos meus pastores para instaurar isso aqui. E eu quero parabenizar a instituição desta norma aqui. Sabe por quê? Não por causa de todas, mas porque no meio ainda tem geração de Manassés e de Amon que não tem vergonha e faz o que quer.
Astarote tem que sair do meio também. Ó, pensa que é assim, se prostitui lá fora e aqui quer dar lugar a Jesus. Não! Ébia, Shemite, Câmbia! Astarote tem que sair do meio. Ergue-me, Nehemia. Vem para um tempo pior do que as moças vão para as boates aí fora. Aí quer que aqui dentro tenha poder como? Se Astarote está no meio. Glória. Glória. Saculeja o crente que está do teu lado. Essa palavra é para os meninos também, viu? Aquelas calças coladas parecendo um sertanejo. Tome jeito de homem. Tira Astarote do meio. Saculeja quem está do teu lado e diz assim: quando o Baal sair, quando Astarote sair, a presença de Deus volta. Do Baracana Seminihebia. Deus te trouxe aqui para dizer: tira! Tira Baal! Tira Astarote! Eu quero voltar para o meio desta geração. Levanta a tua mão, abre a boca e adora o Senhor. Esta tarde Deus está tirando Baal e Astarote do meio da geração de Josias. Tira Astarote. E o pior, construíram uma casa dentro do templo para Astarote receber culto. Aí lá ficava homossexual, lésbica, prostituta e prostituta fazendo o que queria dentro dos átrios do templo do Senhor. É o que tem para hoje, irmão. Vá comendo aí. Foi tutano que Deus trouxe para alimentar você. Se essa lei da mordaça vigorar, vocês vão me visitar em algum canto aí, viu? Porque enquanto Jesus me der fôlego de vida, eu vou ficar dizendo: tire Baal e Astarote do meio. Tire Baal e Astarote do meio. Ah, bichinho. Ah, coitadinha dela. Ela está aprendendo agora. Ela está enveredando pelos caminhos do homossexualismo. Posso falar, irmão? Ela está enveredando pelos caminhos do homossexualismo. Ele também, para deixar ele aqui dentro da casa que a gente construiu no templo. Não mexe com ela agora não. Não mexe com ele agora não. Se não botar remédio na ferida, a ferida não sara. Se não botar remédio na ferida, vai continuar aberta. Mas Deus está dizendo: desci Abraão e Lima hoje, e estou derrubando Baal e tirando Astarote do meio da igreja. Emitre a sêmia. Glória. 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 Cadê os profetas de Deus que tem aqui nesta casa? Cadê a geração Josias? Cadê a geração Josias? Pega esta tua mão santa, saculeja quem está do teu lado e diz assim: se prepare. Quando Baal e Astarote sair do templo, você vai ser tão cheio, vai receber
tanta glória, vai receber tanto poder, vai receber tanta autoridade. Só quem crê, levanta a mão, porque está descendo o poder de Deus, está descendo graça de Deus. Seja cheio do poder do Espírito do Senhor. Manassés, te arrepende quando é tempo. Amor, se não quiseres, sai do meio. Mas aqui só tem lugar para o Senhor dos Exércitos, poderoso, forte e valente na guerra. Dá para dar glória a Jesus? Dá para dar outra glória a Jesus? Eu sou assim mesmo. Pode dar outra glória para Jesus? Pronto, e por que tanta glória para Jesus? É porque enquanto você dá glória, aí Jesus diz: eu estou visitando com força para tirar Astarote do meio. Enquanto dá glória, aí Deus diz: recebe graça para tirar Baal do meio. Enquanto dá glória, aí Deus diz: recebe poder, recebe unção, porque você vai precisar nesta nova etapa da sua vida. Glória. Eu encerro aqui. Eu sinto a presença do meu amigo Jesus aqui. Eu não vim para cá brincar, irmão. Eu estou sentindo o peso da responsabilidade que é pregar a palavra aqui neste púlpito. E enquanto estava em oração, Deus me disse: Moloque também precisa sair do meio do templo. Moloque representa aqueles que passam por cima de todo mundo só para garantir o dele. Moloque passa por cima de quem tiver na frente sem importar quem é, só para garantir o dele. Vende, calunia. Segura aí. Deve nascer Rebecala Súria. Entre os entre as subremequere calahasutiebia. Alô bremitia seminga la sorra bagalahai. Deus está descendo nesta tarde com socorro para alguém que está sendo atropelado pela geração de Manassés. Recebe socorro de Deus nesta tarde. Recebe socorro de Deus nesta tarde. Recebe auxílio de Deus nesta tarde. Recebe consolo de Deus nesta tarde. Recebe força de Deus nesta tarde. Mas alguém só faz me maltratar, mas Deus está dizendo: eu vou tirar Moloque do meio. Levanta a cabeça. Mas alguém só faz me caluniar, mas Deus está dizendo: eu vou tirar Moloque do meio. Suporta mais um pouquinho. Entre a sebenorra canala sutetemene. Deus está dizendo: eu estou removendo esta tarde a opressão de sobre a vida de alguém. Glória, 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 glória. Dê-me um prêmio a serra canai. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Eu quero pedir que você feche os seus olhos por um minuto.
Não se espante se Deus lhe batizar agora aí onde você está, porque Ele está presente aqui nesta tarde. Eu vou contar 1 minuto de relógio. E vou contar até 3. E eu quero ver todos os adolescentes, irmãos, irmãs que aqui estão, abrindo a boca para dar glória a Jesus. 1, 2, 3. Você tem 1 minuto para abrir a boca e dar glória aqui esta noite, esta tarde. Vai! Vai! Recebe graça de Deus. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca nesta tarde, que Deus vai te encher, vai te encher, vai te encher, vai te encher. Ele vai te encher, Ele vai te encher. Ele vai visitar você aqui nesta tarde. Ele está tirando o mal, Ele está tirando Astarote, Ele está removendo o Moloque. A glória de Deus desceu aqui. A glória de Deus desceu aqui. Receba, 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 receba. Receba a presença de Deus. Está voltando para o tempo que retirou o mal, que retirou o Astarote e que retirou o Moloque do meio.